Olá, meus queridos amigos e meus irmãos do canal O Retorno da Glória. Louvado, exaltado seja o nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, porque estamos mais uma vez aqui reunidos para estudarmos as verdades presentes para esse nosso tempo. E, meus queridos, o meu desejo e também a minha oração é para que o Espírito Santo esteja trabalhando em seus corações enquanto vocês assistem a mais esse vídeo. E que Ele esteja santificando vocês em toda a verdade. Amém? E antes de irmos ao nosso assunto de hoje, eu também peço que os irmãos deixem aí o seu like e após o vídeo, façam um pequeno comentário para que assim o YouTube indique essa mensagem para outras pessoas. E é claro, todos aqueles que quiserem, deixem também seu pedido de oração, porque todos os dias eu estarei orando por ele, ok? E dizem as Escrituras: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação. Amigos, as Sagradas Escrituras nos dizem que nós nascemos com um propósito específico. E esse propósito é louvarmos a glória do Senhor. O ser humano foi criado pelo Todo-Poderoso com esse propósito e, a não ser que busquemos o poder da parte do Senhor para desempenhar a função pela qual fomos criados, louvar a sua majestade gloriosa, nunca poderemos ser felizes. E, meus queridos, embora vocês possam olhar para aqueles que se encontram no mundo, principalmente os mais abastados financeiramente, e verem talvez que suas vidas estão destituídas de provações financeiras e aparentemente muito alegres, a verdade é que a alegria não é a mesma coisa que a felicidade, porque a alegria do mundo ela está relacionada com os prazeres da carne e os prazeres do mundo. Contudo, em Gálatas capítulo 5, a palavra de Deus nos deixa muito claro que a felicidade é um atributo que vem juntamente com o fruto do Espírito, ou seja, nenhum ser humano pode verdadeiramente ser feliz se este não estiver cheio da presença do Espírito Santo em seu coração. Veja, se a vontade de Deus para nós é a nossa santificação, então só cumprimos o nosso propósito de louvar a glória de Deus e só podemos ter verdadeiramente felicidade quando estamos andando no caminho da santificação. Queridos, hoje vivemos em um período da história no qual o Evangelho se tornou uma espécie de autoajuda para resolver todos os nossos problemas e o Deus dos evangélicos se tornou uma espécie de gênio da lâmpada, o qual realiza todos os seus desejos, principalmente os materiais. E, na verdade, o Evangelho da atualidade tem como centro o homem e não Cristo. E, dessa forma, as boas novas desse atual Evangelho não é verdadeiramente a salvação. E, por conta disso, o que menos se fala nas pregações de hoje em dia é sobre a volta de Jesus e a vida eterna. Contudo, o verdadeiro Evangelho está intrinsecamente ligado com a libertação da culpa do pecado e a salvação eterna para o pecador arrependido. Mas, ainda que o Evangelho esteja ligado ao perdão dos pecados e à vida imortal, Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz que devemos seguir a paz com todos e também a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Veja, o Evangelho da paz traz paz não somente entre irmãos da mesma fé, mas também entre o homem e Deus. Contudo, o Evangelho não fica apenas na pacificação entre o homem e Deus por intermédio do sacrifício de Cristo, mas o verdadeiro Evangelho requer a santificação daqueles que foram remidos pelo sangue do Cordeiro, pois, sem passarem por este processo, ninguém terá a paz com Deus, ninguém verá a face do Senhor. Mas agora vem a pergunta: o que é a santificação? E diz o Espírito de Profecia: a verdadeira santificação significa perfeito amor, perfeita obediência, perfeita conformidade com a vontade de Deus. Veja, se essa frase não estivesse no Espírito de Profecia, talvez alguém poderia dizer que o pregador é um perfeccionista, não é verdade? Mas, para a tristeza de muitos, essa frase não é minha e não é de nenhum pregador da verdade presente, mas essa frase é do Espírito de Profecia. Queridos, Deus espera de vocês e de mim perfeito amor, perfeita obediência aos seus mandamentos e perfeita conformidade com toda a vontade que Ele nos apresenta nas Sagradas Escrituras, bem como no Espírito de Profecia. E, diante dessa afirmação, será que existe alguma desculpa para reter
retermos as nossas fraquezas em vez de sermos santos ao Senhor? Certamente não existe desculpa alguma, porque tudo aquilo que Deus nos pede, Ele também concede poder para realizarmos. Portanto, se a palavra diz, sede santos, porque eu sou santo, é porque através do sacrifício expiatório de Cristo, Deus providenciou poder suficiente para amarmos perfeitamente, obedecermos perfeitamente e nos conformarmos perfeitamente com a santa, boa e perfeita vontade dEle. Bom, mas e agora? Como que eu faço, então, para ser santo como Deus é santo? E diz o Espírito de Profecia. Podemos pedir o perdão do pecado, o Espírito Santo, a natureza cristã, sabedoria e fortaleza para a sua obra, todos os dons, enfim, que Ele prometeu, e a promessa é: recebereis. Queridos, não há bem algum em nós para que possamos verdadeiramente ser santos, porque em nossa carne habita a lei do pecado e da morte. Portanto, ainda que tenhamos sim que fazer a nossa parte, tudo irá começar com oração e justamente nessa sequência a qual o Espírito de Profecia apresentou: perdão do pecado, o dom do Espírito Santo, a bênção da natureza cristã, sabedoria e também força para fazer a obra de Deus. Tudo o que está ligado à verdadeira santificação se resume nesse pequeno texto do Espírito de Profecia, o qual nós acabamos de ler. E se vocês e eu desejamos ser santos porque Deus é santo, então, primeiramente devemos começar pedindo o perdão dos nossos pecados e o dom do Espírito Santo. Porque, como disse o texto do Espírito de Profecia, para estas coisas, a resposta de Deus sempre será: recebereis. Bom, que o Espírito Santo complete essa reflexão na mente e também no coração de cada um de vocês. Amém? E antes de nos despedirmos, vamos fazer uma oração? Senhor, nosso bom Deus e nosso Pai, louvado e exaltado seja o Teu santo e excelso nome. Pai, o Senhor é santo e a Tua vontade é que nós também sejamos santos. Ajuda-nos a não retermos as nossas fraquezas humanas, mas nos ensine a buscarmos o Teu perdão, pois nele há recursos suficientes para a nossa santificação. E é em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Então, fiquem todos sob a paz do Senhor Jesus Cristo e até a próxima.